Atos. O livro dos Atos dos Apóstolos é o livro que continua a história de Jesus e do Evangelho. História esta que começa no Evangelho de Lucas. O autor conta como a mensagem de Cristo foi anunciada em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes do Império Romano, tornando-se uma religião para o mundo inteiro, pois Jesus Cristo é o Salvador e Senhor de todos. Neste livro, destacam-se duas pessoas, o apóstolo Pedro e Paulo. Pedro dirige o trabalho cristão em Jerusalém e em Samaria, que está no capítulo 1, do versículo 12 ao capítulo 8, até o versículo 25, e também em Lida, Jope e Cesareia, no capítulo 9 até o capítulo 11, versículo 18. Do capítulo 13 em diante, o livro fala especialmente de Paulo e das suas muitas viagens pelo Império Romano. Outros líderes são Estevão, o primeiro mártir cristão, Filipe, que anunciou o evangelho ao oficial etíope, Barnabé, Timóteo e Silas, companheiro de Paulo, e Lídia da cidade de Filipos. Mas o papel principal é do Espírito Santo, pois é ele quem guia e fortalece os seguidores de Jesus nos trabalhos das igrejas e no serviço de anunciar o Evangelho pelo mundo inteiro. Conteúdo deste livro. O começo da igreja cristã se encontra do capítulo 1 ao capítulo 2 até o versículo 42. A última aparição de Jesus e a sua ascensão, que se encontra no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. A escolha do substituto de Judas, o traidor, está no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 26. A vinda do Espírito Santo, capítulo 2, do versículo 1 ao 42. O Evangelho é anunciado em Jerusalém e está no capítulo 2, do versículo 43 até o capítulo 8 e versículo 3. O Evangelho anunciado na terra de Israel e na Síria, capítulo 8, do versículo 4 ao capítulo 12 até o versículo 25. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, do capítulo 13 até o capítulo 21 e até o versículo 26. A primeira viagem missionária de Paulo se encontra do capítulo 13 ao capítulo 14 até o versículo 28. A reunião em Jerusalém, capítulo 15, do versículo 1 ao 35. A segunda viagem missionária de Paulo, que está no capítulo 15, do versículo 36 ao capítulo 18, até o versículo 22. A terceira viagem missionária de Paulo se encontra no capítulo 18, do versículo 23 ao capítulo 21, até o versículo 16. Em Jerusalém, capítulo 21, do versículo 17 ao 26. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, capítulo 21, do versículo 27 ao capítulo 28, até o versículo 31. Em Jerusalém, novamente, capítulo 21, do versículo 27 até o capítulo 23 e até o versículo 22. Em Cesareia, capítulo 23, do versículo 23 ao capítulo 26 e até o versículo 32. A viagem para Roma está no capítulo 27 e capítulo 28 até o versículo 15. Paulo em Roma, capítulo 28, do versículo 16 até o versículo 31. Amém? Continue ligadinho.